Será que a pessoa tóxica do relacionamento não é você? Oi, eu me chamo Anne, eu sou psicóloga. E é muito comum e natural do ser humano ele projetar e ele culpabilizar as situações que ele passa no outro. Só que em uma relação sempre tem a nossa parte e tem a parte do outro também. Mas às vezes a gente esquece de olhar para o nosso próprio umbigo e ver o que a gente está fazendo que pode estar prejudicando a relação ou prejudicando o outro. E eu vou trazer aqui algumas coisas, algumas características que todos nós podemos ter em algum nível. A grande questão é que algumas pessoas têm algumas características dessas em um nível muito alarmante e aí a própria pessoa se torna tóxica realmente para outra. Mas queria frisar que todos nós temos em algum nível alguma dessas características. E por isso que a terapia ela é tão importante, porque uma vez que você toma conta do seu sintoma, você pode cuidar dele. Então vou falar alguns aqui e você pode se identificar com algum deles. E aí cabe a você procurar um processo de autoconhecimento, autorresponsabilização para poder cuidar disso. A primeira característica é o controle. Então muitas vezes a gente tem uma experiência de insegurança e ao invés da gente cuidar disso, do que produz ciúmes, do que produz insegurança na gente, a gente começa a querer controlar as ações e as escolhas do outro. Por exemplo, a pessoa ela quer sair sozinha com algum amigo e você diz, não quero que você saia. Se você sair, eu vou ficar muito brava. Só que essa situação, sei lá, o seu namorado saindo com um amigo, nem é alarmante. Às vezes eles vão jogar, às vezes eles vão fazer um trabalho juntos, eles vão criar um projeto juntos. Só que você não consegue conceber a ideia do seu namorado estar saindo com outra pessoa, porque vai que ele conhece alguém, ou vai que esse amigo leva ele para o mau caminho. E você prefere controlar a ação do outro, ao invés de se perguntar por que o fato da pessoa com quem eu tô sair com alguém me deixa inseguro. Uma segunda característica são pessoas muito críticas. Então, pessoas que estão sempre focando no que faltam, estão criticando, estão desvalidando, desmerecendo a pessoa, colocando ela para baixo, porque ela tem um foco muito grande no negativo, naquilo que falta. E ela não consegue validar a pessoa, ela não consegue reconhecer os esforços da pessoa. Ela tá sempre botando, como eu falei, a pessoa para baixo. Uma terceira característica são pessoas mais individualistas. Então, pessoas que têm muita dificuldade em lidar com as emoções dos outros, com aquilo que é importante para o outro. Então, se uma coisa não é importante para mim, se não faz sentido a partir da minha perspectiva, eu logo não quero saber. Eu desmereço as emoções do outro, o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, o que o outro quer, porque afinal eu não quero, eu não sinto e eu não penso dessa forma. Uma quarta característica são pessoas muito reclamonas, pessoas que têm dificuldade de lidar com as suas frustrações. Então podem ser pessoas que têm uma frustração a respeito da própria história, ou pessoas que estão passando por um momento difícil da vida, no trabalho, e elas descontam no outro aquela frustração delas. Elas não olham para o que está causando essa irritabilidade, elas não olham para o que está produzindo tanta frustração para cuidar da sua parte, daquilo que diz respeito a ele mesmo, e ele fica descontando na relação e descontando no outro. A quinta característica são pessoas que invadem os limites alheios. Então a pessoa diz pra você que não é pra você fazer uma coisa, você vai lá e faz. Ela diz que não é pra tocar em um assunto, você vai e toca. Por que será que você acha que você tem esse direito de ficar invadindo o espaço do outro quando ele já te disse que ele não quer? O sexto é a pessoa ter uma dificuldade de assumir responsabilidade pelas coisas dela e não saber pedir desculpa. Esse aqui pra mim é um dos piores, porque essa pessoa ela vai estar ainda mais projetando. A gente já tem essa tendência a projetar, mas alguém que não se responsabiliza sempre vai estar colocando a culpa no outro. E eu nem gosto da palavra culpa, eu falo muito sobre isso com os meus pacientes, porque a palavra culpa encerra o problema em uma pessoa. Então, ou a culpa é minha, ou a culpa é sua. Quando, na maioria das situações, e principalmente dentro de uma relação, existe a responsabilidade. Aquela parte que é minha e aquela parte que é sua. Então vamos pensar num gráfico de pizza. Pode ser que alguém tenha uma parcela maior de responsabilidade, mas não significa que ela é isenta de responsabilidade. Então é muito importante que se você está numa relação, diante de um problema, diante de uma discussão, você se pergunte, qual que é a minha parcela de responsabilidade nisso que aconteceu? O sétimo é você invadir a privacidade da pessoa por uma insegurança sua ou por ciúmes. Se você tem uma desconfiança ou alguma insegurança, o ideal é que você traga esse problema para dentro da relação. Então que você converse sobre isso com o seu parceiro. E eu sei que algumas pessoas descobrem traição ou alguma questão através desse tipo de comportamento. Mas isso deixa uma fantasia em você de que se você não vasculhar, de que se você não desconfiar, de que se você não for atrás, você sempre vai estar sendo enganado.
Então a melhor forma de resolver um problema é conversando. A oitava característica é você mentir recorrentemente pro seu parceiro. Então você tem dificuldade de falar a verdade pra ele, porque você tem medo do que ele vai pensar, porque você tem medo dele não gostar do que você tá falando. Então, por exemplo, você não gosta de comer banana, e aí o seu namorado te oferece uma banana e você come. Você mente numa coisa boba ali pra ele. Só que se vocês ficarem juntos, sei lá, pelo resto da vida, ou por 5 anos, ou por 10 anos, você vai passar todo esse tempo mentindo pra ele que você gosta de banana quando você não gosta. É interessante que a gente se convide para ser verdadeiro nas relações, que a gente tenha uma sinceridade ali naquela relação. Porque qualquer mentira que você conte, ela não vai se sustentar pro resto da vida. É importante que você trabalhe a sua capacidade de falar sobre as suas verdades, porque cada um tem uma verdade. Se você tiver o seu eu fragilizado, você pode se acovardar diante de algumas situações e você pode mentir para o outro numa tentativa de ser aprovada ou de ser amada. Mas você dificilmente vai conseguir ser amada a partir do que você é, enquanto você estiver inventando coisas para agradar a outra pessoa. A nona característica é a pessoa fazer tratamento de silêncio. Pessoas que têm essa característica, normalmente elas revelam que elas têm uma certa imaturidade de lidar com as suas próprias frustrações. Então o outro fez uma coisa que eu não gostei e eu vou punir ele. Eu vou deixar de falar com ele, eu vou ignorar as mensagens, eu vou sair de casa e não vou falar pra onde eu fui. Então a pessoa, ao invés de dizer pro outro, eu não gostei do que você fez, eu quero resolver essa situação, tem como você não fazer mais isso? Ela simplesmente tenta mostrar pro outro que ela não tá bem, que ela não gostou, sem dizer nada, apenas punindo a pessoa pelo que ela fez. A 10ª e última característica, mas não a menos importante, é você não ser recíproco com quem você tá. Então você já nem tá tão mais interessado, você já não gosta mais dessa pessoa, mas você não termina o relacionamento e continua usufruindo dos benefícios de estar em uma relação. Você tá com a pessoa mais por interesse, pelo que ela te oferece, pelo quanto ela te valida, pelo quanto ela cuida de você, pelo quanto ela facilita a sua vida, mas você não está devolvendo isso pra ela, não tá cuidando dela, não tá agregando na vida dela, muito pelo contrário, vai deixando essa pessoa cada vez mais sozinha e mais sem entender o que está acontecendo, porque você mudou, mas você continua aí usufruindo dos interesses que você tem. Eu espero que esse vídeo faça sentido por aí, e eu trouxe aqui nesse vídeo 10 características tóxicas que a gente pode ter nas relações. Como eu disse, todos nós podemos ter, em algum nível ou em algum momento, alguma dessas características. Mas o importante é que a gente se responsabilize pelo nosso processo, pelas nossas emoções e pelas nossas ações. Não dá pra gente ficar justificando o que a gente faz, por mais tóxico que seja, no outro. Porque foi culpa do outro, porque ele me provocou, o que eu fiz, o que eu senti foi culpa dessa pessoa. Essa pessoa realmente pode ter feito você sentir alguma coisa, mas a ação que você tomou diante disso foi uma escolha sua. E se você tem alguma dessas características acontecendo recorrentemente e isso te incomoda, mas não sabe como lidar com isso, você vai precisar entender o porquê que você age da forma como você age. É porque você não sabe lidar com as suas emoções? É porque você não sabe negociar nas relações, então tudo tem que ser do seu jeito? É porque você tem uma imaturidade, uma baixa tolerância à frustração? É porque você acostumou a invadir o limite do outro nessa relação? Enfim, qualquer que seja a característica e as motivações dessa característica, você vai precisar reconhecer. Você vai precisar entender qual que é o funcionamento dessa característica na sua vida e nessa relação, para que você se convide para a mudança. Tem como a gente melhorar as características que a gente tem, uma vez que a gente perceba elas e, melhor, se responsabilize por elas. Às vezes é tão difícil pra gente reconhecer que a gente tá sendo tóxico com alguém, porque a gente quer acreditar que a gente é maravilhoso e só a gente que não erra com a pessoa, que a gente nega tudo o que a gente faz. Mas enquanto você negar que você tem algo a melhorar, você vai continuar a pessoa que você é. E você pode, inclusive, perder a pessoa com quem você tá. E você pode perder essa relação que pode melhorar. Cabe a você reconhecer, se responsabilizar e se convidar para a mudança. É isso, um beijo e a gente se vê amanhã.